O endividamento da classe média é o tema do Cidadania de hoje. Nosso entrevistado é o professor José Henrique de Faria, da FAI. Professor, então, qual deve ser a atitude da pessoa na hora de fazer uma compra? É pesquisar sempre, é pensar se realmente precisa daquele bem, para evitar esse endividamento? Sem dúvida nenhuma, ele precisa fazer isso. Agora, eu diria assim, esse processo encerra, no fundo, uma espécie de uma armadilha. Né? Porque, de um lado, a pessoa compra muitas vezes o que não precisa porque ele quer se sentir pertencendo a um grupo. Então, ele se endivida para ser reconhecido naquele grupo como um membro dele. Então, não é uma coisa que ele necessita. Essa necessidade do reconhecimento social, ela não se dá apenas na compra. Às vezes, a pessoa precisa ser reconhecida, inclusive, por não comprar, se vestir de uma forma mais simples. Então, é uma questão humana, da condição humana ser reconhecido. O que as empresas muitas vezes fazem, e agora, inclusive, tem empresas usando o que eles chamam de neuromarketing, que é um estudo sobre o comportamento da pessoa, cor, visual, enfim, para vender mais. Então, a armadilha está feita pelo mercado. Então, a pessoa precisa ter cuidado, precisa repensar as suas prioridades, né? Qual é o seu paradigma, qual é o seu modelo, o que de fato vale mais para a sua qualidade de vida. É se endividar por um bem simbólico ou comprar aquilo que ele realmente precisa para viver melhor. Então, a pessoa tem que, de fato, fazer uma reprogramação na sua própria vida. É difícil? Sem dúvida, é difícil. Porque a propaganda te leva a comprar um produto, porque ela mostra você mais jovem, você mais alegre, você mais esportivo, você mais bonito, enfim, e associa você àquele produto. Então, você é levado àquele produto. E tem agora também uma moda, digamos assim, que é essas compras pela internet, compras coletivas, que você tem um prazo para comprar, uma super promoção. Isso também pode ser uma armadilha? Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, as ofertas que você tem em transporte aéreo, por exemplo, às vezes você tem uma necessidade, você vai mesmo viajar. E aparece uma promoção, um valor bem abaixo de qualquer ônibus que você possa pegar. Vale a pena você entrar ali. Só que, né, muitas vezes você acaba, e pode acontecer isso, você acaba comprando porque é tão boa a oferta que você acaba comprando. Eu lembro uma vez de uma situação, né, que na verdade é uma piada, né, que o sujeito encontrou uma conta de luz e achou tão bom o desconto que ele resolveu Foi pagar. Lá e pagou. Nem era dele. Então, a oferta é tão boa que eu vou comprar porque a oferta é boa. Precisa? Não, mas eu quero aproveitar a oferta. Então, é preciso, de fato, uma reprogramação. Né? Então, eu acho que isso é muito difícil. Né? Mudar o hábito é muito difícil. É um hábito, é isso mesmo que o senhor está falando. Agora, a pessoa já se endividou. Já está com o cheque especial, já está com o cartão de crédito, devendo. O que ela deve fazer? Bom, vamos imaginar que ela esteja devendo no cheque especial e esteja devendo no cartão. Que isso já esteja acontecendo e ela não tem como sair desse processo. O que é mais barato entre cheque especial e cartão de crédito? É o empréstimo de crédito pessoal no banco. Essa taxa está 45% ao ano, que é muito caro. Mas é muito mais barato que 175% do cheque especial e que 200% a 400% do cartão de crédito. Então, ele tem que procurar formas de resolver essa dívida pagando menos juros. Agora, no Brasil, lamentavelmente, com a política de juros que nós temos e com a prática do crédito que nós temos no mercado, né, o melhor dos mundos é muito ruim. E aí tem o pior dos mundos. Então, a pessoa tem que ir pelo menos para o menos pior. Então, na verdade, ele teria que fazer um empréstimo para quitar as duas dívidas e pagar o empréstimo, que ele pagaria menos juros. Isso, Mas ele pode negociar também, ele deve negociar essas dívidas? Ele pode negociar, mas é muito difícil porque as regras, por exemplo, para o cartão, como é que você negocia o cartão? O cartão é impessoal. Até você chegar na empresa do cartão, você é atendido por pessoas que não têm nenhuma relação de afeto, ou enfim, não há uma relação individual. Há um atendente e ali é uma regra. Então, o que é mais simples para a pessoa? Ir conversar com o gerente do banco. Ele pode conversar, ele com o gerente do banco. E se ele tiver algum lastro, ele vai poder reprogramar a sua dívida, quitando aquelas em que o juro é bem mais alto do que aquele que vai tomar de empréstimo. Agora, eu diria assim, o melhor possível é a pessoa dimensionar exatamente aquilo que pode e aquilo que não pode. E nunca esquecer, se eu vou comprar alguma coisa e vou pagar em 10 vezes, eu vou ficar
parceiro dessa dívida durante 10 meses. Então a pessoa tem que fazer as contas. Senão ele vai pagar muito mais do que aquilo que já está pagando. E esse endividamento que a gente fala da classe média é uma situação recente? Ou sempre foi assim? Eu diria que, em regra, normalmente acontece isso numa economia de mercado. Mas no caso do Brasil, em que houve um crescimento da classe média e, sem dúvida nenhuma, uma demanda muito reprimida por alguns produtos. Então, a tendência é que as pessoas se dividem mais. E como durante o Plano Real houve uma valorização do salário, da moeda, do dinheiro, do poder de compra, criou-se também, junto com isso, uma ilusão de que eu posso comprar mais porque agora meu dinheiro vale mais. Mas é só uma ilusão, porque a inflação continua, a correção dos salários não acompanha a inflação, o salário mínimo tem sido corrigido um pouco acima, então essa ilusão se cria e a pessoa acha que tem mais e, portanto, pode comprar mais coisas e se endividar. Então, não é algo novo, mas eu entendo que nos últimos tempos no Brasil, a estabilidade ela acaba, eu diria, facilitando esse tipo de situação, porque havia uma situação de reprimida de demanda, diria, os juros no Brasil, a inflação estava tão alta que o dinheiro não se valorizava. Então nós saímos de uma situação muito ruim para uma situação de estabilidade. E isso criou uma espécie de ilusão com relação ao poder de compra. Eu penso que se não se resolver em termos de política de juros, política cambial, a carga tributária e talvez um processo público mesmo de educação com relação à condição de endividamento, nós não sairíamos desse problema. Agora, como nós vamos fazer um projeto de educação pública com relação à dívida, se não é interesse do mercado que isso aconteça? Claro. Então você tem que lutar contra alguma coisa que está se impondo. Então o governo teria que ter muita força para fazer isso, ou mesmo as empresas teriam que ter consciência de fazer isso. O senhor falou da questão da inflação, que a inflação existe. Isso é uma coisa que a pessoa deve prever também, porque vamos supor, ela ganha 2.000 por mês e ela sabe que ela vai gastar 1.500 com as contas da casa, incluindo alimentação, gasolina, esse tipo de coisa. Então ela fala, eu tenho 500 sobrando. Só que as coisas têm subido, o preço das coisas está subindo muito rápido. Então esse 1.500 no próximo mês pode ser um pouquinho mais, pode ser 1.800, por exemplo. A gasolina subiu muito, a mesma alimentação. Você tem toda a razão. Veja como no começo disse para você, o lugar onde você compra sapato e camisa não é o lugar onde você compra arroz e feijão. É como se estivesse comprando em dois lugares diferentes. Onde eu vou comprar camisa e sapato, que é lá, é diferente de onde eu estou comprando arroz e feijão. Só que aqui, os bens de primeira necessidade, eles estão subindo muito. Então, o teu supermercado está mais caro. Em compensação, o preço da camisa, do sapato, etc., hoje, com a política cambial favorecendo a importação, aparentemente está mais estável. Então, você começa a comprar mais achando que o que sobrou também está estável, mas não é verdade. Então, os bens de primeira necessidade, eles estão mesmo mais caros. É só você ir no supermercado, você vê que cada vez você gasta mais para comprar a mesma coisa. Ou seja, cada vez sobra menos dinheiro disponível para a sua vida, eu diria, para as suas necessidades materiais de primeira necessidade. Então, se sobra menos, você tem menos disponibilidade para comprar outras coisas. Então, você tem toda a razão, a pessoa tem mesmo que prestar atenção nisso. Senão, ela vai trabalhar com a ideia de que ela teria esse recurso disponível e, na verdade, ela não tem. O senhor acredita que deveria, nas escolas, desde as crianças, mesmo os adolescentes, ter uma educação financeira para as pessoas saberem lidar melhor com o dinheiro? Eu diria que no Brasil, sem dúvida nenhuma, seria muito necessário que houvesse esse tipo de educação. Mas eu acredito que também era preciso que as empresas assumissem uma responsabilidade social. Não os programas de responsabilidade social que a empresa tem, porque isso eu não vejo como vai resolver o problema. Por exemplo, um banco tem um programa de responsabilidade social, ele atende uma determinada comunidade. Então, os seus empregados vão lá, fazem um trabalho junto à comunidade. Mas ele cobra 175% de juros no cartão de crédito para o resto da sociedade. Então, qual é a responsabilidade social? É apenas com uma pequena comunidade? A responsabilidade social deveria ser com toda a sociedade, não apenas com um pequeno grupo. A mesma coisa, os operadores de cartão, a mesma coisa, as grandes lojas de magazine. E para resolver isso o quê? É política pública? Eu acho que teria que ser uma política pública. Mas se você fala uma política pública, aí as pessoas dizem, não, vamos incentivar o livre mercado, porque o mercado é capaz de resolver tudo, porque o livre jogo do mercado vai equilibrar tudo. Não é verdade.
Sem uma política firme do governo, você não reduz esse processo, você continua pagando juros muito caros. E se você sair daqui para economias mais estáveis, né, economias do primeiro mundo, isso não acontece. Os juros são baixos, comprar em crédito não é o juro que você paga aqui. Então, e isso movimenta o mercado, faz com que as empresas vendam sem espoliar o consumidor, que é o que acontece no Brasil. O senhor acha que o governo teria que estipular um valor máximo para o juro? Você veja como não adianta, né? A Constituição estabelece 12% ao ano e daí? Tá? Nós estamos com... A Constituição diz que é 12% ao ano, mas a política do Banco Central joga para 45%. Tá? O cheque especial 175%, o cartão de crédito 200% a 400%. Então o que adiantou 12%? Tá? Então não adianta nem colocar na Constituição, ninguém compra, isso é letra morta. Então a política tinha que ser mais efetiva em outros termos. Mas colocar na lei, até hoje, pelo menos, enquanto isso, o consumidor então tem que se cuidar para não ter problemas, né? Sem dúvida nenhuma. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua participação aqui no Cidadania. Eu que agradeço. Você gostou das dicas dadas pelo professor José Henrique? Quer sugerir assuntos para o programa? Então escreva para nós, cidadania.tvsinal@gmail.com. A gente se encontra de segunda a sexta ao meio-dia e às 11h30 da noite aqui na TV Sinal. Tchau!